E o que Paulo estava dizendo para os irmãos de Roma, que isso tem a ver conosco hoje. Então esse é o trabalho que nós fazemos para trazer uma apresentação expositiva para os irmãos. Isso é diferente de eu definir um tema ou apresentar uma ideia e sair atrás de textos para apoiar a minha ideia. É o contrário. Quem vai comandar a mensagem é a palavra de Deus. Não é a minha ideia que eu cheio de ficha isso aqui e vou falar. Não. É a palavra de Deus que vai nos falar nessa manhã. E Paulo tinha uma mensagem, ele era um homem inspirado por Deus para escrever essa carta. E nós vamos entender por que ele escreveu essa carta aos Romanos. Eu vou ler uma frase aqui. Romanos é um livro digno de que cada cristão conheça, não apenas palavra por palavra, de cor, mas também que ocupe-se com ele todo dia, como o pão diário da alma. Nunca poderemos ler ou ponderar o suficiente sobre ele, porque quanto mais lidarmos com esse livro, mais precioso ele se torna e melhor será o seu sabor. E isso foi Martinho Lutero, reformador. E Martinho Lutero converteu-se lendo Romanos 1, 16 e 17. Ele estava confuso, ele estava angustiado com o que estava acontecendo na igreja, ele estava totalmente incomodado, a consciência pesada, e ele estava numa torre lá, a famosa, muitas vezes é chamada da mensagem da torre, e ele leu Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ao ler isso, ele disse: aqui eu senti que nasci completamente de novo e que havia entrado no próprio paraíso através de portões abertos. E o que Paulo leu aqui, o que Lutero leu, nada mais é do que o tema de Romanos, a tese de Romanos. E Romanos fala sobre a justiça de Deus. E nós vamos entender isso ao longo das mensagens. Tudo que vai ser falado na carta aos Romanos está ligado a isso. Ele falou do Evangelho, ele falou da fé, ele falou da justiça de Deus. Tudo concentrado nesses dois versículos. E ele vai desdobrar isso através dos 16 capítulos. Eu dei um título à mensagem de hoje, ele está sério. Mas o título de hoje eu chamei de O Evangelho de Paulo. Agora está aí, o Evangelho de Paulo. Exemplo do Paulo mesmo. Quem assistiu o filme de Paulo vai lembrar do personagem ali. Não significa que Paulo era assim, mas talvez não seja muito diferente, né? Mas esse título é um tanto provocativo, o Evangelho de Paulo. Qual seria o Evangelho de Paulo? O Evangelho de Cristo, né? Mas essa é a forma como alguns acadêmicos de teologia referem-se a Romanos. Eles falam que Romanos é o Evangelho de Paulo. Não esqueçamos que o próprio Paulo disse que se vier algum anjo do céu pregando outro Evangelho, ou se eu mesmo vier pregar outro Evangelho, seja anátema, ou seja maldito. O Evangelho dele era o Evangelho de Cristo. Então, quando os acadêmicos chamam de Evangelho de Paulo, eles não estão totalmente errados no sentido de que, por exemplo, Mateus escreveu o Evangelho segundo Mateus. O que é o Evangelho segundo Mateus? É o Evangelho de Cristo aos olhos de Mateus, na visão dele. E Paulo, nós poderíamos muito bem ter o Evangelho segundo Paulo, né? A visão do Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Então, isso é importante nós lembrarmos. E outra coisa importante lembrarmos: Paulo defendeu esse Evangelho com unhas e dentes, defendeu até a morte, defendeu com autoridade, e ele sempre pregou o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que Paulo faz aqui é nos ensinar de uma forma bastante contundente a respeito do Evangelho. Ele é muito considerado por alguns como o verdadeiro tratado de soteriologia. O que é a soteriologia? É a doutrina da salvação, o ensino da salvação. Se alguém quiser entender bem o que é salvação, por que nós precisamos ser salvos, do que é ser salvos, o que é a justificação, qual é o cerne do Evangelho e muitas outras preciosidades da fé, leia e estude a carta aos Romanos. Além disso, ele é um livro que nos ajuda a dar luzes, dar entendimento para todo o Novo Testamento e também para toda a Escritura. Tu só vais entender alguma coisa do Velho Testamento eventualmente ao ler o que Paulo escreveu aqui. Então, é uma carta extremamente importante para nós entendermos. Então, convido os irmãos a lerem, leiam em suas casas, leiam no seu culto doméstico, leiam no seu culto de casal, a carta aos Romanos. Vocês têm todo o tempo do mundo para ler, né?
Nós vamos caminhar devagar. Leia mais uma vez, procure absorver, pois assim vocês terão um melhor aproveitamento das nossas mensagens. Romanos tem alguns textos um tanto difíceis de serem explicados, interpretados, mas nós passaremos por eles. Nós não podemos deixar de falar coisas que são importantes da palavra de Deus. Bom, vamos ver de uma forma breve qual que é o contexto dessa carta que Paulo dirigiu à igreja de Roma. Roma era a capital mais importante e a cidade mais importante, era a capital e a cidade mais importante do Império Romano. Embora ela tenha sido fundada em 753 a.C., os irmãos portugueses aqui sabem bem das ruínas romanas que nós temos aqui pelo país, e talvez algumas datem já mesmo antes de Cristo. Roma foi fundada em 753, mas na Bíblia ela só é mencionada a partir do Novo Testamento. No Velho Testamento não se faz referência a Roma. Nos dias de Paulo já tinha uma população de mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, era uma cidade extremamente populosa para a altura. E muitas dessas pessoas eram também escravas, a cidade tinha muitos escravos. Quem fundou a igreja de Roma? Não foi Paulo. Aliás, os inícios são de que ele nunca esteve lá. É provável que algum daqueles convertidos de Pentecostes tenham fundado a igreja. Atos 2:10, quando o Espírito Santo desceu, as pessoas, os apóstolos começaram a falar em outras línguas e cada um ouvia na sua própria língua. E dentro dessas pessoas tinham romanos também, provavelmente judeus romanos que estavam ali. E provavelmente eles, ao sair depois na dispersão, levaram o evangelho para outros judeus romanos lá em Roma. Havia muitos gentios lá tementes a Deus, e muitos deles eram convertidos ao judaísmo. Como não tinha o cristianismo, eles se convertiam ao judaísmo. Nesse sentido, eles eram chamados de prosélitos, né? Judeus, gentios convertidos ao judaísmo. Depois a fé cristã chegou, e muitos deles se converteram, e o evangelho espalhou-se então, mesmo entre aqueles que não tinham nada a ver com a religião judaica. Okay? Fica claro então que a audiência da carta aos Romanos era predominantemente de gentios. No texto que nós vamos ler, versículos 5 e 6, nós temos ali o direcionamento para gentios, ou seja, povos que não eram judeus. Tá? Mas existem fortes indícios de uma comunidade judaica grande na cidade de Roma, e lá fazendo parte da igreja também. Por que nós vemos isso? Porque Paulo faz várias citações e interpretações do Velho Testamento que eram muito ligados ao povo judeu, somente o judeu entenderia direito aquilo. Então ele fez várias citações e ele gastou pelo menos 3 capítulos, 9, 10 e 11, para falar sobre Israel, a preocupação dele com Israel, a preocupação dele com a salvação de Israel. Esse é um dos textos, um dos trechos mais difíceis de interpretação, mas ele colocou. Então, certamente haviam judeus ali naquela cidade. Então, é correto que nós dizemos: Romanos foi escrito primeiramente para gentios, mas também para judeus que lá estavam. Tanto que Paulo foi lidar com ambos no relacionamento dentro da história da redenção, da história da salvação. Paulo colocou judeus e gentios no mesmo patamar diante de Deus, como ambos carentes da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Nós passaremos por esse texto. Romanos 3:23. Tanto o judeu como o grego, como lemos aqui no versículo, que é o tema de Romanos. E também nós vemos que, no contexto da igreja, eles precisariam aprender a conviver, judeus e gentios. São bem diferentes, costumes bem diferentes, costumes religiosos bem diferentes, mas eles aprenderam a conviver dentro da igreja, e sobre isso Paulo ensinou. Paulo queria muito ter ido a Roma, mas ele foi impedido. E hoje nós falamos assim, graças a Deus que ele foi impedido. Porque se ele fosse, talvez ele não tivesse escrito essa carta. Como ele não foi, nós temos hoje a carta aos Romanos. Um dos melhores tratados sobre a salvação que está inserido nas Escrituras Sagradas. Então, graças a Deus que Paulo não foi para Roma. Vamos ler o nosso texto básico, Romanos 1, de 1 a 7. Romanos 1 a 7, os irmãos podem acompanhar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi.
foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira introdução de Paulo ao Epístola aos Romanos. Quem é o autor de Romanos? Você deve estar respondendo. Foi Paulo. E é verdade. Todos os indícios, a estrutura de linguagem que ele escreveu, indicam que realmente foi Paulo, o escritor, o autor da carta aos Romanos. Mas ele usou um copista para escrever. Se vocês forem lá em Romanos 16, 22, vocês vão ver que eu, Tércio, escrevi essa carta e aproveito para saudar os irmãos. Então, ele usou um copista para escrever a carta para ele, embora ele tenha sido o autor. Né? Os copistas eram chamados também, talvez os irmãos portugueses sabem melhor que os brasileiros, eram também chamados de amanuenses. Já ouviram esse termo? Amanuenses eram pessoas que tinham ofício de escrever à mão. Hoje, numa era tecnológica, ninguém mais escreve à mão. Né? Eu mesmo não sei escrever à mão mais, eu perdi toda. Sai uma hora, quando diz do Brasil, uma hora de arranjo para você escrever à mão. Ainda bem que tem computador. Né? Mas naquela época tinha uns copistas, os amanuenses, pessoas que escreviam. Né? Não era necessariamente escribas, que escribas era uma qualificação maior, né? Eram pessoas que entendiam mais das leis, da lei de Deus, mas eles copiavam alguém e ela ditando. Então Paulo provavelmente ficou lá a ditar a carta aos Romanos e Tércio estava a escrever. Ele é o único copista mencionado no Novo Testamento. Bom, de qualquer forma, então fica clara a autoria de Paulo. Paulo era Saulo. Saulo de Tarso se transformou em Paulo. Por que isso? Bom, a palavra Saulo era o nome hebraico dele. Vem do hebraico Shaul, que significa Saul. O rei Saul era Saulo. No Novo Testamento foi chamado de Saulo. Mas Saulo e Saul é a mesma coisa. Esse era o nome hebraico dele. O nome Paulo era o nome grego dele. E ele era também cidadão romano. Parece uma coisa muito assim, elementar de ser falada, né? Mas por que eu falo isso? Porque eu já vi muitas pessoas falando, não, porque Deus converteu a Paulo e mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Não tem nada a ver. Se você ouvir isso aí, bom, não é heresia, mas é um erro, uma ignorância a respeito do texto. Quando Deus mudou o nome, quando aconteceu com Abraão, lá em Gênesis, Abraão significava pai exaltado. Deus falou assim: você vai ser chamado agora Abraão, ou seja, pai de numerosas nações. A gente está pessoalmente dizendo que Deus mudou o nome. Agora, no caso de Paulo, eram basicamente dois nomes com a mesma pessoa. Né? Não é que Deus mudou o nome dele. Mas vocês vão entender que tem um sentido nessa mudança de nome. Na descrição de Lucas, a partir do versículo de Atos 13, 19, ele disse assim: Saulo, também conhecido como Paulo. E a partir daí ele só foi chamado de Paulo em todo o livro de Atos e depois em todo o Novo Testamento. Por que nós podemos levantar esse detalhe? Porque ele foi designado prioritariamente para ser um apóstolo aos gentios. Então nada melhor do que usar o nome gentil dele, não o nome hebraico. Então ele foi chamado de Paulo para se identificar com os gentios, okay? Com o nome grego. Bom, ele nasceu em Tarso, uma província romana da Cilícia, na Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Podemos falar que Paulo é turco, né? Não era a Turquia ainda, mas nasceu nessa região. Ele passou boa parte da infância em Jerusalém, estudou com o famoso rabino Gamaliel. Ele era um fariseu, assim como seu pai, fariseu no verdadeiro sentido da palavra, e ele era membro de um grupo religioso judaico muito rígido. Vamos ler rapidamente Filipenses 3, 5 a 6, onde ele mesmo se apresenta aqui. Filipenses 3, 5 a 6, o que ele diz? Eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era de um grupo judaico extremamente rígido, religioso, que era os fariseus. Ele era como nós vimos hoje, ele era o judeu raiz. Paulo era o judeu raiz. Paulo foi responsável pela propagação do cristianismo em todo o Império Romano, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outro apóstolo ou outro evangelista mencionado na Bíblia. Ele fez 3 viagens missionárias por grande parte do mundo mediterrâneo, pregando incansavelmente o Evangelho de Cristo. O Evangelho esse do qual ele antes era inimigo. Ele perseguia, ele queria matar os cristãos, queria colocá-los na prisão. E agora ele foi o homem que mais pregou o Evangelho nessa região. Tudo indica que essa carta foi escrita a partir da cidade de Corinto, no final da 3ª viagem missionária. E a data provável é 57, 58 depois de Cristo. Eu já vi também alguns dizer que é 56 depois de Cristo, então mais ou menos por esse período. Mas eu gostava de fazer aqui alguns detalhes nesse texto que nós vemos. Então, voltando a Romanos 1, o nosso texto básico. Interessante que, antes de qualquer título, o que Paulo fala, como que ele se apresenta? Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não deu o seu título de apóstolo, ele não falou outra coisa, ele falou, primeiramente, servo de Jesus Cristo. E para já nós temos a primeira lição para nós. Antes de nós nos apegarmos a cargos, funções ou responsabilidades, para nos apresentar dessa forma, nós precisamos primeiramente nos apresentar como servos de Jesus Cristo. Todos nós que cá estamos na igreja, antes de mais nada, todos nós somos servos de Jesus Cristo. E essa é a lição que ele nos ensina aqui. Além disso, ele foi chamado para ser apóstolo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre apóstolo. Para além de ser servo e apóstolo, ele foi separado para o Evangelho de Deus. Normalmente nós não ouvimos falar em Evangelho de Jesus Cristo, mas aqui nós temos essa expressão interessante que é o Evangelho de Deus. Os irmãos se lembram que quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós falamos que a salvação é um trabalho tríplice da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai tomou a iniciativa da salvação, Jesus Cristo efetivou a salvação, efetivamente ele veio, morreu na cruz, cumpriu o plano de Deus para a salvação, e o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele apropria a salvação aos nossos corações. E aqui é curioso que ele usa essa expressão, o Evangelho de Deus. Essa expressão está qualificando a origem da nossa salvação. Lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu a Adão e Eva que o Filho do Homem pisaria a cabeça da serpente. Ele já estava prevendo que o descendente de Davi, nós vamos ver depois, seria aquele que iria morrer na cruz, iria definitivamente derrotar o pecado, a morte e o inferno. Então, a iniciativa da salvação veio do coração do próprio Deus. Nós já tivemos a oportunidade de estudar Gênesis, esse texto de Gênesis, do início da criação, quando o homem pecou, e Deus tinha falado para ele, se mexeres ali na árvore da vida, vocês vão morrer. Mas, o que Deus fez? Ele usou de misericórdia, o homem não morreu. E Deus ainda providenciou meios para que ele pudesse ser salvo. E aí nós temos todo o desenrolar dessa história. Bom, depois de identificar-se então como servo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho, Paulo começa então a traçar as linhas gerais do Evangelho. E logo nessa introdução, ele faz aquela conexão com o Antigo Testamento, com as Escrituras, com os profetas. Ele diz aqui, foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Nós temos sempre que conectar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. E nós temos que ver toda a Escritura para entendermos a conexão que a Escritura tem entre os seus textos. Então não ficarmos olhando isoladamente. Quando Paulo se despediu lá dos anciãos, dos pastores de Éfeso, lá em Atos 27, ele falou para eles assim, eu não vos escreveis de ensinar todo o conselho de Deus, ou todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo pegou toda a palavra para eles. Paulo pegou certamente o Velho Testamento, as Escrituras, o Antigo Testamento, os profetas, os Salmos, mas também pregou a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Então, veja a importância que Paulo nos ensina aqui de conectar a Bíblia
aqui na origem, tá? Começar a falar aqui na sua carta, praticamente não entrou ainda no assunto, mas ele já faz a conexão com o Antigo Testamento, já faz a conexão com os profetas. No verso 3, então, nós vimos que Deus enviou Jesus, conforme predito pelos profetas, e aqui nós temos duas verdades essenciais nesse versículo 3 aqui, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Qual que é a primeira verdade? Primeiro, que Jesus foi um personagem histórico. Hoje é inquestionável, porque é por fontes paralelas que Jesus esteve nesse mundo. E que ele veio em carne. Que ele foi nascido da Virgem Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Mas, desde os dias dos apóstolos, tem existido falsos profetas e falsos teólogos a dizer que Jesus não encarnou coisa nenhuma. Não encarnou não. Por quê? Existia lá já no primeiro século, uma seita que era chamada os docetistas, que defendiam essa heresia chamada docetismo, onde eles falavam o seguinte: o corpo é mau, a matéria é má. Então nós temos que esmurrar o nosso corpo. Se quiser vencer nossas paixões carnais, nós temos que esmurrar o nosso corpo. Daí saiu a ideia do famoso cinto de castidade e coisas do gênero. Então esses docetistas falaram: não, imagine, o divino vai nascer no corpo? O corpo é mau, o corpo é pecaminoso, né? Sendo que a palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, e a Bíblia valoriza o corpo. E a Bíblia fala para tomarmos cuidado com o nosso corpo, com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Então, os docetistas eram uma seita herética. Em segundo, uma verdade essencial que nós temos, Paulo conecta Jesus a Davi. David, para os portugueses. Quem foi David? Foi o rei que prefigurou o próprio Jesus, que seria o grande, definitivo e verdadeiro rei. Então, Davi foi uma prefigura de Cristo. Sempre que lemos a história de Davi, ou David, lemos de Jesus. Porque tudo que ele fazia, menos os pecados dele, lógico, estava apontando para Cristo. Okay? Porque Jesus seria o verdadeiro rei. E esse era um dos ofícios de Jesus: rei, profeta, sacerdote. Davi prefigurava Jesus como rei. Bom, em continuação ao seu traçado do Evangelho, no versículo 4, ele fala: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele foi designado Filho de Deus, ou seja, ele era o próprio Deus, Jesus era o próprio Deus, com poder, que significa autoridade divina, segundo o Espírito de santidade. Jesus nunca pecou, e ele foi obediente plenamente à lei de Deus, obediência ativa e passiva, como nós já vimos aí quando estudamos a doutrina da salvação, e pela ressurreição dos mortos. Jesus foi o primeiro que venceu a morte, e por causa dele nós podemos também vencer, nós podemos também ressuscitar, conforme Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é um verdadeiro estudo sobre a doutrina da ressurreição. Os irmãos podem ler lá. Então, o Senhor de Cristo é também afirmado aqui nesse texto. Agora, um resumo importante. Se esquecerem tudo que eu vou dizer aqui, lembre-se só de uma coisa: o Evangelho, o centro do Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E é isso que Paulo defendeu tantas vezes. Quando ele falava do Evangelho, ele sempre trazia para Jesus, sempre trazia para a obra de Jesus. No versículo 5, ele lembra que por intermédio de Jesus, ele, Paulo, recebeu não somente a graça, mas também o apostolado. Graça é esta parte crucial do Evangelho, a salvação como presente de Deus, a salvação que independe de qualquer mérito ou esforço humano. E Paulo entendeu isso: de nada adiantou toda a minha religiosidade, eu sou um fariseuzão daquele raiz, porque eu precisava da graça, precisava da graça de Deus na minha vida. E ele defendeu isso no livro aos Romanos. Além da graça, ele recebeu o apostolado, se tornou apóstolo, por amor do nome de Jesus, para a obediência por fé, ou obediência que vem pela fé. Ele se tornou apóstolo não para a vanglória humana, de quem quer que seja, mas para que o nome de Cristo fosse glorificado. Por isso ele recebeu o apostolado. Okay? Sobre essa questão de obediência por fé, ou obediência que consiste em fé, eu tenho uma citação aqui de John Murray. John Murray é um dos teólogos que estudou mais profundamente a teologia da salvação, a soteriologia. Ele diz o seguinte: a fé está relacionada a um ato de obediência, de compromisso com o Evangelho de Cristo.
ela não é um ato volátil, um ato passageiro, de emoção. Não é aquela coisa assim, eu tenho fé. Não, não é isso. Mas é um compromisso de todo o coração, de devoção a Cristo e à verdade do Evangelho. Então, quando Paulo fala aqui obediência por fé, ele está falando de obediência que é lastreada no entendimento do Evangelho, obediência que é lastreada no conhecimento de Jesus Cristo, da sua pessoa e da sua obra. E o que significa então apóstolo? A palavra apóstolo, ela significa aquele que é enviado. Esse é o sentido original da palavra no grego. O apostolado, é importante nós termos isso claro, foi uma designação feita diretamente por Jesus para homens que foram testemunhas oculares, ou seja, homens que viram Jesus. O último que viu foi Paulo, só que ele viu e ficou cego, né? Porque a luz era muito intensa, Jesus já estava glorificado. Mas os apóstolos todos viram Jesus, estiveram com ele, aprenderam com ele, foram instruídos diretamente por ele. E eles foram convocados por uma missão. Qual era a missão? Estabelecer a igreja. Inclusive, a eles foi dado poder para fazer sinais e maravilhas. Fizeram sinais, maravilhas, curas. Jesus até disse para eles, quando estava lá com os discípulos: vocês vão fazer coisas melhores que eu, maiores que as minhas. Porque Jesus conferiu a eles esse poder. Essa missão, então, ela foi única e peculiar, porque os apóstolos receberam uma procuração de Cristo para estabelecer a igreja. Então é importante nós lembrarmos: hoje não existe mais apóstolo. Embora alguns se chamem apóstolos, nós não temos. O último apóstolo de fato foi Paulo. Dentro desse sentido de ser comissionado por Jesus, de ter estado com Jesus, de receber o poder de Jesus para estabelecer a igreja. Por quê? A igreja já está estabelecida. Eles receberam essa autoridade de Jesus. Então, nesse sentido, não existe hoje apóstolo no sentido bíblico da palavra. Não tem mais bíblico para alguém se chamar apóstolo hoje. Embora alguns se chamem apóstolos no sentido assim, talvez de considerar uma hierarquia superior na igreja, dava uma demonstração de poder. Mas o apóstolo, no sentido bíblico aqui, neotestamentário, foram só para os 12 que Jesus designou. Ainda no verso 5, Paulo lembra que ele foi chamado para gentios, então ele tinha um chamado especial de Deus, que deveria levar adiante, expandindo a igreja de Cristo para todos os povos, além dos judeus. Em Lucas 2,32 nós vemos que Jesus seria luz para a revelação aos gentios. E quando Deus chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E da descendência de Abraão nasceu Jesus. Então aquele trabalho do Evangelho, que começou lá em Gênesis 3,15, expandiu-se até os gentios. E Paulo foi usado por Deus, talvez até com essa sua dupla qualificação, ele sendo um judeu, fariseu, rigoroso na lei, mas sendo também um homem instruído na cultura greco-romana. Ele foi um homem usado por Deus para também levar o Evangelho ao povo, ao gentio. Vamos dar uma olhada rapidamente na conversão de Saul. Atos capítulo 9, um texto bastante conhecido, a partir do versículo 1. Interessante nós vemos como ele foi chamado. Atos 9. Saulo, ainda aqui descrito como Saulo, esperando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Isso foi logo após, vocês se lembram da morte de Estevão, porque Estevão foi apedrejado. E o texto diz que Saulo consentia na morte dele. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho que estaria trabalhando para significar aqueles que seguiam Jesus, que seguiam o caminho que era Jesus. Então, muitos cristãos eram chamados de aqueles do caminho, né? Assim, homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. E ele foi para Damasco, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo ninguém, senão a Paulo. Então se levantou Saulo da terra,
e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias, discípulo, e disse-lhe o Senhor Jesus numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Mas Ananias não quis, à primeira vista, obedecer o que Jesus estava dizendo para ele. Senhor, de muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias sabe aquela posição assim, tipo, você quer saber mais de Jesus? Jesus, eles estão mandando você isso, você quer saber mais que eu? Né? Mas Jesus respondeu para ele, não é mesmo? Né? Estando assim, Jesus falou: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Ele estava tão reticente de ir na casa de Saulo, ele chegava e falava: Saulo, irmão, chama ele irmão. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como duas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha a transformação que ele teve. Ele foi lá para cartas para perseguir os cristãos. Ele vai se junto com os discípulos. Pois ele foi transformado por Cristo. Vamos ver aqui agora, ainda em Atos, siga um pouquinho para o capítulo 26, quando o próprio Paulo estava a contar o que aconteceu para o rei Agripa. Lembra que Jesus falou assim: olha, ele vai testemunhar de mim perante os reis. Então aqui, no final, ele testemunhou, inclusive ele foi parar nas mãos de César, porque ele apelou para César. Mas o capítulo 26 de Atos, a partir do verso 13, esse texto, Paulo conta alguns detalhes interessantes. Ao meio-dia, o rei, indo eu o caminho fora, viu uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que já está um detalhe a mais que não tinha lá. Era uma luz que resplandecia mais que o sol, uma luz muito forte, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, mais um detalhe, que não foi falado lá. Jesus, quando esteve na terra, ele falou em aramaico. Era uma língua semita também, mas aqui ele falou em hebraico. Eu tive um professor de hebraico, falava para ele assim: estude hebraico, porque é a língua que nós vamos falar no céu. Então, provavelmente, né? Agora digo para os irmãos aí, se alguém tiver dúvida se vai estudar inglês, se não sei, hebraico, estude hebraico. Então, essa voz veio para ele falando hebraico. Né? Saulo, Saulo, porque me persegue, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Isso também não estava lá em Atos 9. Ele falou assim: não adianta resistir. É o resumo do que o Senhor disse para ele. Não queira resistir. Né? Não tem como. Né? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te nos teus pés, porque por isso te apareci para te construir ministro, testemunha. Sabe o que significa a palavra testemunha no grego? Mártir. Então essa palavra tem o sentido de mártir. Testemunhar é ser mártir, tanto das coisas em que me visse, como daquelas pelas quais aparecerei. Livrando-se do povo dos gentios para os quais eu te envio, a comissionar Paulo para os gentios, para lhes abrir os olhos, e que mais detalhes que não estavam lá no capítulo 9, para lhes abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são justificados pela fé em mim. Pelo que, ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, que foi a perseguido de Damasco, dizendo que nós somos o evangelho lá, em Jerusalém, por toda a Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem ao Senhor, praticando obras dignas de arrependimento. Vamos ver aqui o teor da pregação do evangelho de Paulo. Arrependimento. Arrependam-se e demonstrem obras dignas de arrependimento. Demonstrem que vocês, de fato, mudaram.
Bom, embora revestido por Deus de grande autoridade apostólica, como foi Paulo, ele manteve-se o tempo todo humilde diante de Deus. E ele sempre considerou-se pecador e indigno diante de Deus, que é o teor que ele vai ensinar aqui na carta aos Romanos, né? Consistente com o que ele vai ensinar. Por isso ele pregou tanto sobre a graça salvadora, que nós vamos estudar. Ele era um homem correto, zeloso, bem preparado, consciente que estava a fazer a vontade de Deus. Mas a graça o alcançou e fez perceber que ele era um miserável pecador, perseguidor da igreja, e precisava tanto da graça de Deus como qualquer outro homem. Então a graça de Deus alcançou Paulo. Tanto que lá em 1 Timóteo 1,15, já no final da carreira dele, ele podia se orgulhar: o apóstolo, fundei várias igrejas, né? Várias pessoas se converteram, fiz vários sinais. Ele podia se orgulhar, né? Ele falou assim: porque Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se considerava o principal dos pecadores. E por que ele se considerava o principal dos pecadores? Lá em 1 Coríntios 15, 8 a 10, ele disse que ele não tinha direito nem de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Então pesava profundamente no coração dele o fato de ter perseguido. Ele sabia que ele estava perdoado, ele sabia que a graça de Deus alcançou, ele sabia que Deus o havia chamado para ser apóstolo, mas isso não saía do coração dele, né? Ou seja, eu persegui, não queria que isso tivesse acontecido comigo, mas eu acabei sendo um perseguidor da igreja. Mas graças a Deus, pela graça dele, pela graça transformadora de Cristo. Bom, já caminhar para o nosso final, vamos ver qual que é o propósito dessa carta. Todo escritor bíblico tem uma mensagem a transmitir. As mensagens bíblicas não são escritas de forma aleatória. E a mensagem de Romanos, ela tinha um direcionamento muito sério. Nós encontramos pelo menos aqui 3 propósitos de Paulo ao escrever Romanos. Primeiro de tudo, ele fez uma apresentação pessoal dele e uma apresentação teológica dele mesmo para a igreja de Roma. Foi esse texto que nós vemos aqui. Ele começa com essa apresentação, ele manifesta esse desejo de pregar o evangelho para eles em Roma. Não sabemos se ele foi, mas em termos teológicos ele queria pregar o evangelho. E para ele pregar o evangelho era muito mais do que a conversão inicial. Nós tivemos a oportunidade de falar isso aqui, e agora nós temos isso aqui agora ensinado por Paulo. A tarefa implicava no trabalho constante de ensinar e discipular. Então pregar o evangelho não é só para a pessoa, se ela quer aceitar Cristo, você levanta a mão, está salvo, está bom, você quer aceitar. Não. Você tem que trabalhar com a pessoa, ensinar todo o conselho de Deus, tem que discipular, tem que levar juntamente essa pessoa à maturidade cristã. Isso está explícito em alguns dos seus textos. Só como exemplo, vamos lá para o capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, versículo 1. Paulo tinha falado que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha pecado, a graça de Deus como superior. Aí ele vem com a sua pergunta retórica: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Eu já morri por pecado, por que eu vou viver no pecado? Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Então o evangelho para Paulo significava o abandono permanente do pecado. Essa consciência de pecado como ofensa a Deus deve estar presente em todos os momentos da vida do cristão. Nunca se acha santinho demais, achando que não sou crente, aqui pela igreja, benção. Cuidado, pense sempre, coloque-se diante do Senhor. Senhor, hoje eu estou errado. O salmista Davi, ele chegou a orar dizendo: Senhor, purifique-me até dos erros ocultos, aqueles erros que nem eu consigo discernir. Olha para dentro do meu coração, soma do meu coração. E nós devemos fazer isso todo dia. Viver o Evangelho, viver sempre na dependência de Deus, é viver sempre reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Mas Paulo tinha um segundo objetivo para escrever essa carta. Era apresentar o seu chamado apostólico. Então ele se apresentou já como aquele apóstolo que iria levar o Evangelho para gentios. E é bom nós fazermos uma nota aqui de que ele não pregou só para gentios, pregou muito para judeus também. Foi condicionado principalmente para gentios, mas ele pregou muito para judeus. Até por causa da origem dele, ele tinha muito a se identificar com os judeus.
na sua pregação. Como nós já falamos, ele cumpriu um ministério grande, ele praticamente pregou em todo o quadrante nordeste do Mediterrâneo, aqui bem perto de nós, e ele manifestava um desejo muito forte de ir para a Espanha. Ele falou isso nessa carta, ele queria ir para a Espanha e contava também com a apoio financeiro da Igreja de Roma. Nós não temos informações na Bíblia se de fato isso foi realizado, se ele conseguiu ir realmente para a Espanha. Além disso, ele demonstrou uma outra preocupação, que ele considerou parte do seu chamado apostólico. Veja isso aqui curioso. Os irmãos judeus em Jerusalém estavam passando por necessidades. E muitos judeus pobres ali estavam sob a opressão do Império Romano, e muitos eram pobres, muitos viviam ali pagando impostos pesados, e estavam passando também a perseguição por serem cristãos. Né? Então, Paulo, preocupado com eles, começou a levantar ofertas em quais igrejas de gentios. Então, a igreja da Galácia, da Macedônia, da Caia, e agora pede para os irmãos de Roma, gentios. Vamos ajudar os nossos irmãos judeus. E eu achei engraçado porque ele podia ter mandado alguém levar, né? Pega aí, o Pafrodita, alguém, algum amigo dele. Eu só posso, tem mais coisa para fazer, tem tempo para fazer essas coisas de pobre judeu em Jerusalém. Mas ele falou assim: não, eu quero levar. E ele foi, inclusive, arriscando-se a ser pego, a ser preso por judeus não convertidos que estavam ali, que estavam revoltados com aqueles que estavam se tornando cristãos. Mas ele quis falar: não, eu vou levar. E é interessante isso aqui, porque isso tem uma importância tremenda para o apostolado dele. O que ele está a mostrar? Que agora irmãos gentios podem ajudar irmãos judeus. Ou seja, conforme ele ensinou lá em Efésios, a parede de separação que existia entre ambos foi totalmente desfeita em Cristo. Agora não é judeu, agora não é grego, mas todos são um em Cristo. E talvez ele quisesse exemplificar aqui de uma forma muito contundente, até sob risco da própria vida, de ir lá levar a oferta para aqueles irmãos. Isso fez parte também dos objetivos pelo qual ele estava a escrever aqui aos irmãos de Roma. E o último objetivo da carta foi um problema de ordem pastoral que Paulo teve que resolver, que surgiu dentro da igreja de Roma. Nós vamos estudar isso em detalhes mais para frente, lá em Romanos 14, 1 a 15 e 13, mas resumidamente, havia uma dissensão, havia um desacordo entre dois grupos de pessoas dentro da igreja. Um grupo que era chamado os irmãos fortes e outros irmãos fracos. Então, uns se achavam fortes, outros se achavam fracos dentro da igreja. Né? E qual que era a discordância? Havia certos ritos na lei de Moisés quanto a comida, bebida, quanto a dias religiosos especiais, se nós vamos seguir ou não. Então, posso comer, não posso comer, posso beber, não posso beber, tenho que observar essa festa, não tenho. Isso causou briga, causou discussão ali naquela igreja. E Paulo teve que fazer exortações para que eles parassem com essas brigas. E eram divisões, chegavam a ter brigas dentro da igreja, não era coisa fraca, não era coisa, era tensa, como nós costumamos dizer. Né? Agora, a exortação de Paulo era sempre um apelo à unidade e à tolerância mútua. E como que ele fez isso? Importante nós aprendemos como que Paulo lidou com essa situação. Veja só. Como que ele tratou isso? Ele tratou assim de uma forma pragmática ou ele tratou com base em princípios? O argumento dele, que ele utilizou, era rodado teologicamente, ou seja, era rodado segundo o ensino de Jesus Cristo. Essa foi a forma como Paulo lidou com esse problema. Nós vamos, como eu disse, nós vamos estudar depois, mas só para adiantar aqui. Ele não usou, então, aqueles chavões do senso comum, aquelas frases óbvias. Ele podia chegar e dizer: não briguem, né? Vamos amar uns aos outros, né? Temos que ter comunhão, né? Nós somos irmãos. Né? Podia falar isso, né? Para falar isso, não precisava ser Paulo, podia ser qualquer pessoa a passar na rua que nem cristão era. Porque é um senso comum, não. Quem que gosta de brigar? Quem gosta de brigar? Então vamos brigar, vamos ficar juntos. Paulo não usou isso. Isso seria extremamente superficial, não iria resolver o problema. Mas o que ele fez? Ele apelou à unidade que estava fundamentada na aplicação do Evangelho, pelo qual ele gastou 13 capítulos ali a explicar. Então, ele apelou primeiro para o senhorio de Cristo, do Cristo ressurreto, e para a responsabilidade de cada cristão. Mas olha, vocês são servos de Cristo, do Cristo ressurreto, que morreu por vocês, que morreu para perdoar o pecado de vocês. Então,
Parem de olhar para o lado e olhem para Cristo. Né? E resolvam-se olhando para Cristo. E ele ainda fala, tem um texto que nós vemos recentemente de consideração, que é você para julgar ou desprezar o seu irmão. Todos nós vamos comparecer junto com o trono de Cristo. Por que você julga o seu irmão? Porque despreza o seu irmão. Então Paulo também colocou esse sentimento deles, ressaltando a pecaminosidade do coração. Se há exceção é porque há pecado no coração. E é isso que Paulo estava querendo tratar na raiz, e não superficialmente, do tipo, vamos nos amar todos. Não. Trabalhe o seu coração. E por fim, ele também lembrou do exemplo de Jesus. Lá em Romanos 15, 13, 8, 9. Jesus deu o exemplo de servo. Ele se tornou servo, tanto de gentios quanto de judeus. Serviu a todos. Jesus serviu a todos. Então, se o nosso Senhor está servindo a todos, que são diferentes, que têm divergências, por que nós não podemos também? Por que tu não podes também seguir esse mesmo exemplo de Cristo? Então, foi isso que Paulo usou como argumentação para tratar aqueles problemas ali que estavam dentro do Corinto. Em resumo, ele queria uma igreja bem instruída no Evangelho, comprometida em suportar a sua expansão com as suas finanças e as suas orações, e uma igreja capaz de resolver as suas questões internas, com base em princípios do Evangelho. Essa é uma excelente lógica para uma igreja saudável hoje. Primeiro, a igreja tem que ser nacionalizada e instruída sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não devemos nos enganar, devemos apegar sempre ao Evangelho de Cristo. Segundo, temos que estar comprometidos em expandir o reino de Deus, em contribuir, seja financeiramente, seja com as nossas orações, para que o Evangelho seja expandido em todos os cantos da terra. E terceiro, que tenhamos a capacidade, com base em princípios da palavra de Deus, de endereçar os nossos próprios problemas. Paulo teve que dar um tremendo puxão de orelhas aos irmãos de Corinto, porque eles levaram para um tribunal externo um problema interno da igreja. Pessoal, vocês não vão ao mundo, por que vocês mandam para um tribunal de incrédulos aquilo que vocês podem resolver dentro de casa? Então, nos estimula a resolver os nossos problemas, sempre olhando para a palavra de Deus, sempre olhando para o Evangelho de Cristo. Irmãos, concluindo, algumas lições que nós aprendemos nesse texto de hoje. Primeiro, nós somos antes de mais nada servos. Como Paulo bem começou ali, no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, que isso seja uma marca para todos nós. Antes de mais nada, nós somos servos de Jesus Cristo. Nós precisamos entender o que significa o Evangelho. Essa Epístola aos Romanos vai nos ajudar a entender melhor. Porque, como nós já podemos dizer algumas vezes, quando se fala em Evangelho, ainda existem alguns paradigmas um tanto distorcidos dentro da igreja. E Paulo vai nos ensinar o que seja o verdadeiro Evangelho. Terceiro, nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo e para sermos santos, como diz lá no versículo 7, chamados para ser santos, ou seja, separados para o Senhor, dedicados ao Senhor. Será que todos nós estamos a viver uma vida digna dessa vocação? Então a reflexão para cada um de nós pensando. Será que eu me comporto como servo de Cristo, como alguém que pertence a Cristo, como alguém que foi chamado para ser santo? É isso que nós devemos refletir sobre a nossa própria vida. Romanos irá nos ensinar o que significa a justiça de Deus, manifestada pelo Evangelho. Nós vamos entender melhor a questão do pecado, da necessidade de salvação, que toda a humanidade, sem exceção, precisa. Nossa única esperança, a esperança de toda a humanidade, é o Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual devemos viver e, se preciso, morrer, como diz o apóstolo Paulo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele falou isso lá em Filipenses 1:21. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Você só consegue falar isso se o seu coração realmente estiver nas coisas lá do alto, se você realmente estiver no seu coração unido a Cristo e a entender perfeitamente o que significa o Evangelho de Cristo para a sua vida. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos pela tua palavra tão clara, Senhor, que nos traz tantos ensinos.